Salve, salve, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco com as notícias e novidades do Vascão. Vasco se prepara para a partida contra o Red Bull Bragantino. Devemos ter novidades aí no time titular do Vasco, manutenção de jogadores que jogaram contra o Grêmio aí como titulares. Também vamos falar aqui da situação do Rossi, que já está apto a entrar em campo e pode jogar contra o Red Bull Bragantino. Também o Vasco buscando a contratação do norte-americano Alan Sonhora. O Vasco ainda segue negociando com o jogador, as conversas estão em andamento. Também vamos falar aqui da volta do torcedor vascaíno nesse jogo contra o Red Bull Bragantino e também a dívida que o Vasco vem tendo aí com os jogadores que trouxe aí no início dessa temporada. Problema grave aí pro Vasco, pode cair no transfer ban da FIFA. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Red Bull Bragantino na próxima segunda-feira, né? Não joga nesse final de semana, e sim na segunda-feira, às 9 horas da noite. A torcida do Vasco esgotou todos os ingressos de visitantes para essa partida aí contra o Red Bull, jogo que marca a volta da torcida do Vasco aí aos campos, aos estádios aqui no futebol brasileiro. E o que a gente espera é que o Vasco consiga vencer o Red Bull, né? Ontem o Red Bull empatou por 3-3 com o América Mineiro pela Copa Sul-Americana, uma eliminação bem frustrada para eles, né? E o Vasco tem que aproveitar esse momento aí de baixa do Red Bull, né? A gente espera que o Vasco consiga pelo menos pontuar nesse jogo. O ideal, lógico, é a vitória aí, quem sabe por 1-0, até meio a 0 a gente vai estar comemorando e muito. Caso o Vasco consiga vencer o Red Bull, não importa o resultado, o importante são os 3 pontos. O Vasco precisa manter o foco, continuar na luta contra esse rebaixamento, porque eu tenho certeza, com o trabalho aí do Ramon Dias e com alguns jogadores mostrando mais futebol, a gente pode sim, pelo menos ficar ali na 16ª colocação nesse ano. E após a chegada do nosso treinador, vários jogadores vêm ganhando aí oportunidades, né? Um deles é o zagueiro Robson Bambu, que deverá ser mantido aí no time titular, jogando como lateral direito. O Ramon Dias barrando o Pumita Rodrigues, indo para o banco de reservas aí, o lateral direito uruguai. A expectativa é que o Vasco entre em campo aí com o Léo Jardim, com o Robson Bambu jogando de lateral direito, a zaga com o Medel e também o Léo Pelé, atuando na lateral esquerda, Lucas Piton, o meio campo com o Jair, Marlon Gomes e também o Paulinho Paula, o ataque com o Peck, Orejano e também o Verrete, entrando como titular e ganhando a vaga do Sebastião Ferreira. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar o Red Bull Bragantino. O Ramon Dias sempre surpreende o torcedor vascaíno. Pode ser que realmente só antes do jogo a gente tenha uma noção de como será o time do Vasco para essa partida tão importante contra o Red Bull, né? Deixa aí nos comentários o que você vem achando aí dessas mudanças do treinador. O Robson Bambu que deverá ganhar a vaga aí jogando de lateral e o Medel jogando de zagueiro nesse jogo. Ele foi muito bem contra o Grêmio, foi bastante elogiado por todos nós torcedores vascaínos após colocar o Luis Soares no bolso, né? Bom, e para esse jogo aí contra o Red Bull, muito possivelmente o Rossi poderá fazer a sua estreia. Ele já está registrado no bid da CBF, já vem treinando aí com o elenco do Vasco e pode, quem sabe, estar à disposição do técnico Ramon Dias. Eu ainda acredito que ele deverá ser relacionado somente no jogo contra o Atlético Mineiro, mas existe sim a possibilidade dele jogar essa partida contra o Red Bull, né? O jogador que foi oficializado aí pelo Vasco essa semana. E pode ser que em breve aconteça a apresentação oficial do jogador, né? A coletiva do atleta. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Rossi já tenha concedido aí a sua entrevista e sendo apresentado oficialmente para nós torcedores, né? Um jogador que volta aí ao Vasco depois de algum tempo. O jogador não escondeu a enorme felicidade que ele vem tendo aí em voltar ao Vasco. A gente espera que ele corresponda a isso dentro de campo, né? Muito importante aí o Rossi dar sua vida assim como ele fez lá em 2019, ajudando bastante o Vasco. O jogador que não tem muita técnica, mas tem raça, né? Diferentemente de vários jogadores do elenco do Vasco que não tem técnica e também não tem raça, o Rossi pelo menos dá a vida pelo clube. Vamos torcer para que ele consiga jogar bem, volta mais experiente com 30 anos, após uma rodagem aí aqui no Brasil, jogou pelo Bahia e também teve uma passagem lá pela Arábia Saudita. Bom, pessoal, de acordo aí com o canal Atenção Vascaínos, o Vasco ainda segue devendo o Atlético Mineiro pela compra do volante Jair e também o Atlético Tucumã pela compra aí do zagueiro Manuel Capasso. De acordo com as informações, o Atlético Tucumã deverá acionar o Vasco na FIFA e o Vasco pode correr o sério risco de sofrer o transfer ban, né? De poder ficar sem registrar novos jogadores enquanto não pagar a dívida que tem com esses clubes, principalmente com o Tucumã, que é o que está cotado a levar o Vasco aí à FIFA, né? A 777 Partners foi uma enganação total. A gente está vendo aí que os caras não pagaram aí o que prometeram, né? Não fizeram absolutamente nada do que prometeram. Todo mundo ficou iludido, eu fiquei iludido, a maioria de vocês aí que me assistem
System ficaram iludidos, porque todo mundo esperava que o Vasco iria conseguir ser um time mais forte, né, cara? O Vasco ia conseguir ter um elenco melhor, ia ser um time mais organizado, e o que a gente está vendo é uma várzea gigantesca dentro do Vasco, um amadorismo sem fim. A manutenção do Paulo Brax prova isso, né, cara? Mostra isso, que o Vasco é uma bagunça, uma baderna hoje, e está devendo aí esses times, né? O Atlético Mineiro estaria muito irritado com a dívida aí pelo volante Jair, tanto que há informações que o dirigente Rodrigo Caetano teria dito que fazer uma janela como o Vasco fez é muito fácil, né? Você compra e não paga, né? Isso aí é muito fácil, né? Todo time pode fazer isso, mas infelizmente o que a gente está vendo hoje no Vasco é muito grave, e se as coisas não mudarem, o Vasco vai sofrer o transfer ban da FIFA e vai ficar impossibilitado de registrar novos jogadores a partir da próxima janela de transferências, né? Vale ressaltar que o Vasco ainda pode contratar jogadores que estão livres no mercado agora, porque ainda não sofreu o transfer ban da FIFA, né? Deixe aí nos comentários o que você acha dessas dívidas aí. A gente não tem uma informação ainda concreta se o Vasco quitou aquela dívida com o Nacional do Uruguai, referente ao lateral direito Pumita Rodrigues também, né? Fato é de que o Atlético Mineiro e também o Atlético Tucumã estão cobrando o Vasco aí por essas dívidas, tanto do volante Jair e o zagueiro Capasso. Para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui da negociação que o Vasco tem aí com Alan Sonhora, meio campista aí que tem dupla nacionalidade, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, joga pela seleção norte-americana, mas é filho de pais argentinos e atuou boa parte da sua carreira no Independiente da Argentina, antes de se transferir para o Juárez lá no México nessa última temporada. O jogador está livre no mercado, segue negociando com o Vasco. Existem 2 clubes brasileiros disputando a contratação do jogador junto com o Vasco, segundo o empresário do atleta. Um deles está na Libertadores, né? O Vasco segue em conversas para contratar o meio-campista norte-americano. O staff do jogador está avaliando a melhor opção, de acordo com as informações aí do site Sport News Mundo. A expectativa é que o Vasco contrate o jogador, né? Já que infelizmente não trouxe nenhum camisa 10 de peso, não trouxe nenhum meia de criação pra gente, trouxe lá o Paulinho Paula, né? Que faz ali a função de criador do time do Vasco, mas o torcedor obviamente esperava algo maior, né? Esperava algo muito melhor. O camisa 10 infelizmente não será contratado. Eu avisei isso aqui semanas atrás no canal, que eu não acreditava, depois aí da negativa do Lanzini também ali, que não teve avanço com o Vieto. Eu não acreditava mais que o Vasco iria trazer um camisa 10, e não acredito, porque eu não acredito no Paulo Brax. Nada que ele fala aí me faz acreditar nesse cidadão. É só você pegar as entrevistas coletivas dele, os pronunciamentos. O cara prometeu o mundo pro torcedor vascaíno e não cumpriu absolutamente nada, e tem muito torcedor que já tá esquecendo disso, né? Já tô vendo jornalista começando a alisar o Paulo Brax, pedindo aí, falando pra pedir desculpa pro cara, mano. Isso não existe, velho. Sinceramente, cara, não tem como pedir desculpa pra um cara que colocou o Vasco na última colocação no Campeonato Brasileiro, que está rebaixando o Vasco para a segunda divisão. Com todo respeito aí à opinião de várias pessoas que trabalham aí no meio do Vasco, mas, na minha opinião, o que o Paulo Brax fez é imperdoável. Ele quase está rebaixando o Vasco. O Vasco ainda não caiu, mas tem grande chance de cair, porque a pontuação é ridícula. 12 pontos apenas ainda no campeonato. Não é somente uma vitória contra o Grêmio que vai fazer esse cenário mudar, que vai tornar o Paulo Brax o melhor diretor executivo do Brasil. Ele é o pior diretor que existe, contratou o pior técnico pro Vasco, que foi o Maurício Barbieri, e depois demorou um século para contratar um treinador de verdade. Aí trouxe o Ramon Dias, que é um profissional muito melhor do que ele. O Ramon Dias poderia estar trabalhando no Vasco hoje como treinador, como diretor técnico e também como diretor executivo, fazendo as 3 funções aí, e ele exerceria melhor do que o Paulo Brax e também o próprio Abel Braga. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade do Vasco contratar o meia norte-americano de 24 anos, Alan Sonhora. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.